que não conseguem estar satisfeitos, que foi justamente o texto do personagem que nós lemos nessa noite, a partir do capítulo 25, do versículo 25 do capítulo 15 de Lucas, que fala sobre o filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo. Enquanto, queridos, no meio desse encontro de festa, de resgate, de salvação, todos estavam felizes, nós observamos uma voz que destoa, uma voz que vai ao encontro da alegria e da felicidade que todos estavam então vivenciando. O filho mais velho está triste, porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. O filho mais velho está irado, porque o pai foi misericordioso com o filho pródigo. Ele, ao contrário do seu pai, e ao contrário de todas as pessoas que vivenciaram a experiência do reencontro, está enfurecido, está irado, está entristecido, está abatido. Essa voz destoa de todas as outras vozes. Esse filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai. Ele está afastado, fora do seu contexto social, distante da festa, além das coisas boas e positivas que estavam acontecendo naquele momento, porque o seu coração estava cheio de ira, o seu coração estava cheio de rancor, o seu coração estava frustrado, porque o seu pai usou de misericórdia e usou de bondade para com o seu irmão. Existe um perigo muito grave, irmãos, que é o perigo de estar na casa do Pai, dentro da igreja, e ainda assim estarmos perdidos. Existe o perigo de estarmos na casa do Pai, de estarmos dentro da igreja, e ainda assim estarmos perdidos. É por isso que nessa noite eu quero pensar com você sobre o tema perdidos dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Esse filho representava, queridos escribas, os fariseus, que se consideravam mais santos do que os outros, se consideravam melhores e, portanto, desprezavam os outros. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, que obedecem os dogmas da igreja, as leis, cumprem os seus deveres, sem se enveredar pelo mundo do pecado, pelos corredores escuros do mundo. Representa aqueles que guardam, de certa forma, os mandamentos, mas que mesmo assim estão perdidos, mesmo assim estão alheios, mesmo assim estão distanciados da festa, porque os seus corações estão cheios de rancor, cheios de ira, cheios de amargura, e portanto continuam distantes da casa do Pai, estão dentro, mas de uma certa forma estão fora e distanciados da casa de Deus. A Bíblia nos conta a história de um jovem que era um jovem rico. Esse jovem fora criado na sinagoga, conhecia e cumpria os mandamentos, mas mesmo assim, quando este jovem tem um encontro com Jesus, quando este jovem tem a oportunidade de dialogar com Jesus, de interagir com Jesus, uma coisa que fica evidenciada na experiência desse jovem é que ele crescera na sinagoga, praticava e guardava os mandamentos, mas que todavia, mesmo assim, ele estava perdido. Estava na sinagoga, guardava e praticava os mandamentos, mas estava perdido. Existem pessoas, queridos, que estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja, mas desobedecem os dois principais mandamentos. Jesus, ou a Bíblia, resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que são os principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou esses 2 principais mandamentos da lei, que são amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos.
Observamos, queridos, que esse filho mais velho, ele quebrou esses 2 mandamentos, porque ele não amou a Deus, que aqui nesse texto é representado pelo pai, e não tampouco amou ao seu irmão, que também era o seu semelhante e também era o seu próximo. Ele não perdoou o seu pai por haver recebido o filho pródigo. Ele não aceitou a generosidade do seu pai. Não perdoou também o seu irmão pelos seus erros. Para esse filho mais velho, os erros do seu irmão mais novo estavam acima de qualquer coisa. As falhas desse jovem estavam acima de qualquer coisa. Há pessoas, queridos, que estão dentro da igreja, que fazem parte da igreja, mas não têm amor por Deus e não têm amor pelo próximo. Dizem que amam, se vestem aparentemente com uma máscara que, de uma certa forma, tenta enganar os outros, mas que não pratica os principais mandamentos ensinados por Jesus. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm amor por Deus e pelos perdidos. Estão dentro da igreja, mas não amam o seu próximo, mas não amam o seu irmão, mas não acolhem aqueles menos favorecidos. Eu costumo dizer, irmãos, que é muito fácil termos e ignorarmos aqueles que não têm. É muito fácil possuirmos e ignorarmos aqueles que não possuem nada. Eu sou de uma origem muito humilde, muito humilde. E eu tenho muito orgulho, falo isso com muito orgulho mesmo. Os meus pais me criaram trabalhando na roça, literalmente. E meu pai, que é o meu maior exemplo de vida, ele sempre foi empregado dos outros, acabou a sua vida trabalhando para os outros em roça. E me criou, juntamente com mais 3 irmãos, nos educou desta forma. E o meu pai, no fim da sua vida, já enfermo, já no estado terminal, ele se converteu. E mesmo sendo novo convertido, aquele homem me ensinou o valor de ser crente. Quando todos nós, desesperados, sofrendo com a perda, aparente perda, iminente perda dele, mesmo sofrendo, sentindo dores, ele orava para mim e falava assim: meu filho, não se preocupe, eu estou bem. Meu filho, não se preocupe, eu estou bem. E eu tive a oportunidade de ver meu pai morrendo, mas me alegrei, porque o meu pai foi para a glória com o céu. E eu me lembro que o meu pai sempre me ensinou, mesmo tendo muito pouco lá na minha casa, meu pai sempre me ensinou a não desperdiçar, porque sempre existiam pessoas que tinham muito menos do que a gente. Eu gostaria que você pensasse e refletisse nessa noite, porque às vezes, queridos, nós achamos que temos tão pouco, mas tenha certeza de que existem pessoas que têm bem menos do que você. Eu não estou satisfeito com o salário que eu ganho, eu vou me esforçar, estou me esforçando, estudo constantemente, porque eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias, porque aquilo que eu tenho é muito mais do que muitas pessoas têm, do que muitas pessoas possuem. E é por isso que nós devemos reconhecer, queridos, e devemos entender que existem pessoas que precisam da igreja, que precisam de nós, e nós precisamos, acima de tudo, praticarmos o verdadeiro amor, o amor que excede todo entendimento, o amor que muda os corações, o amor ágape que foi ensinado por Jesus. Nós não podemos estar alheios a essa realidade e precisamos reconhecer nas pessoas que tanto precisam que Jesus Cristo também um dia, aleluia, nos ensinou esse exemplo de ajudarmos, de amarmos e de praticarmos o verdadeiro cristianismo, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse jovem vivia dentro da igreja, estava dentro da igreja, mas estava confiado na sua própria justiça. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Ele era cáustico para condenar o irmão enquanto via-se a si mesmo como um padrão de obediência. O grande problema, queridos, de nós vermos
o outro é justamente não enxergarmos os nossos. E um grande sábio, um grande estudioso, já dissera que na maioria das vezes, quando nós nos esforçamos para apontar o erro do outro, ou para mostrar o erro do outro, de uma certa forma, nós estamos fazendo isso porque nós queremos esconder os nossos erros, queremos esconder as nossas falhas, queremos esconder os nossos pecados. E esse filho mais velho, ele era veloz para apontar o erro do seu irmão, para dizer que seu irmão tinha errado, tinha pecado, mas ele não enxergava, queridos, que ao fazer isso, ele estava cometendo um pecado tão grave como o praticado pelo seu irmão. Ele não percebia que ele estava tão errado quanto o seu irmão. Existem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não são livres. Estão dentro da igreja, mas estão presos. Esse jovem, ele não vivia como livre, mas ele vivia como escravo. Sua religião era rígida. Ele obedece com medo, ou de repente para obedecer, para receber elogios. Faz as coisas certas com a motivação errada, pratica as coisas certas com objetivos que não eram gloriosos, que não glorificavam o nome do Senhor. Sua obediência, na verdade, não era proveniente do coração, mas era obediente do orgulho, da autossuficiência, do querer ser melhor que os outros. Ele andava como um escravo. E o verbo empregado aqui no original grego, queridos, é doel, que quer dizer servir como escravo. Observe uma coisa, nós estamos falando aqui, queridos, de alguém que era filho. Nós estamos falando de alguém que era o primogênito, ou seja, usufruiria teoricamente dos maiores privilégios, das maiores honrarias. Mas mesmo assim, o verbo aqui empregado é doel, servir como escravo. Ele não era filho, mas ele era escravo. Observe comigo o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que a ti você jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os teus amigos. Há tanto tempo que eu te sirvo. Ele era rico, mas a sua alma era pobre e miserável. Era filho, mas era escravo. Era tudo, mas servia, porque ele não sabia a verdadeira posição. Ele estava dentro de uma realidade, mas não era livre. Estava preso, estava encarcerado, estava, aleluia, servindo de forma errada, de forma egocêntrica, estava servindo como escravo. Ele nunca entendeu, ele nunca compreendeu o que era ser filho, nunca usufruiu, nem deleitou do amor do seu pai, nunca aproveitou as benesses, os benefícios, os privilégios de seu filho. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus não te chamou para ser escravo, Deus não te chamou para servir como escravo, Deus não te chamou e não colocou uma algema nos seus braços e te prendeu para que você fosse preso a dogmas, a conceitos, a religiosidade, a princípios que não levam para o céu. Deus te chamou, aleluia, e deu seu filho Jesus Cristo para que morresse lá na cruz do Calvário. E a Bíblia nos diz que esse homem tão especial, esse homem tão lindo chamado Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz. Sobre o seu rosto foi cuspido, sobre a sua cabeça preciosa foi colocada uma coroa de espinho, sobre o seu pulso e sobre os seus pés foram pregados escravos. E como se não bastasse, a Bíblia nos diz que os soldados romanos, quando ele já estava crucificado na cruz do Calvário, pegou uma lança pontiaguda e abaixo da sua costela, aleluia, transfixou. A Bíblia nos
Oh, aleluia. Mas este jovem não usufruía. Ser crente para ele era um peso, era um fardo, era uma obrigação pesada. Ele vivia sufocado, gemindo como escravo. Trabalhava todos os dias, de dia à noite, e não aproveitava. Me permita-me abrir aqui um parênteses. Olha, irmão, se você trabalha, saiba de uma coisa: não tira tempo para a sua família, não tem tempo para a sua esposa, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo nem para você mesmo, e não tem tempo nem para Deus. Sabe de uma coisa? Olha, sabe de uma coisa? Você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, mas você vai morrer com esse dinheiro para largar de ser miserável. Existem pessoas que são escravas, pastor, de si mesmas, escravas do trabalho. Deus não te deu este trabalho para você ser escravo dele. Eu já conheci uma pessoa, irmãos, que era miserável, no bom sentido, financeiramente, não tinha nada. E era uma pessoa dedicada na igreja, esforçada na igreja, não perdia um culto, crente assim. E Deus começou a abençoar esse homem começou a prosperar, e montou um comérciozinho de coisas de segunda mão, usados. E de repente Deus começou a abençoar esse homem se tornou um grande empresário, um homem muito rico. Sabe o que ele fez? Já não tinha mais tempo para Deus. O trabalho consumia ou consome a vida daquele homem. Se ele mudar, ele vai morrer. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para você ser livre. Seja livre. Aquele jovem era rico, mas continuava sendo escravo. Era filho, mas preferia servir como escravo. Meu irmão, é lastimável, lamentável, mas existem algumas pessoas que vêm à igreja por obrigação. Vem à igreja por obrigação. Não vou na igreja porque senão o pastor vai arrancar o meu couro literalmente. Eu vou na igreja porque senão o irmão A, o irmão B vai falar de mim, vai reclamar. E eu não quero ser motivo de calúnia, de conversa. Eu vou, mas vai por obrigação. Mas fica lá em casa, meu Deus, está tão bom a novela. Oh, meu Deus. No dia da final da Copa das Confederações, foi logo no domingo também, foi falta de consideração daquele povo, né? Logo no domingo. Brasil e Espanha, o jogo mais esperado. Eu falei, meu Jesus. Mas eu fui para a igreja. Não abri mão não. Mas tem muito crente aí que não apareceu na igreja. Você não vai botar a mão não. Não vamos passar esse vexame.